Você já parou para pensar em como seria se a história de O Senhor dos Anéis fosse contada pela perspectiva do Gollum? Conhece o caminho para Mordor? Conheço. Vai nos levar até o Portão Negro. Quando nós falamos sobre os grandes heróis de O Senhor dos Anéis, o Gollum geralmente não é o primeiro nome que vem à nossa mente, não é? Mas, por mais contraditório que pareça, esse personagem tão atormentado teve um papel fundamental no destino da Terra-média. O mestre pediu que mostrasse o caminho para Mordor. Que bom que Sméagol fez o que o mestre mandou. Então, no vídeo de hoje, nós vamos enxergar a Terra-média pelos olhos do Gollum e descobrir como as suas ações, por mais desesperadoras e sombrias que fossem, acabaram ajudando o Frodo e o Sam a completarem a sua missão. O caminho ainda é longo e Sméagol vai mostrar o caminho. Venham comigo. Para entender como Gollum vê as coisas, a gente precisa lembrar quem ele era quando apareceu pela primeira vez na história. Todo mundo sabe que ele já foi o Sméagol, uma criatura que na verdade era um hobbit, mas que acabou se transformando depois de roubar o anel do seu primo no dia do seu aniversário. A partir daí, ele fugiu e se escondeu nas cavernas das Montanhas Sombrias, onde ficou por cerca de 500 anos. E nesse tempo todo que ele ficou lá embaixo, ele caçava goblins e peixes para sobreviver, enquanto o anel ia deformando a mente dele e prolongando a sua vida. E mesmo assim, ainda sobrava uma partezinha do Sméagol lá dentro, que fazia ele chamar o anel de meu precioso e acreditar que aquele anel era o seu presente de aniversário. No fundo, isso era uma forma de negar o que ele fez com o primo e no que ele tinha se transformado. Só que o anel era o centro de tudo para ele, era o que dava sentido à sua vida e o que ele não conseguiria largar por nada. Então, o Bilbo aparece por acaso e encontra o anel durante os acontecimentos de O Hobbit, levando o Gollum a persegui-lo desesperadamente, alternando entre xingá-lo, ameaçá-lo e até tentar enganá-lo, tudo para tentar pegar o anel de volta. Mas o Bilbo escapa e aí é onde a história se afasta do Gollum. Só que a vontade dele de recuperar o anel não some, e mesmo sem saber muito bem onde estava, ele sai das cavernas e tenta ir atrás do Bilbo, mesmo que a luz do sol o incomodasse demais. E depois de 2 anos, ele finalmente se coloca no caminho de quem sabe onde está o anel. E nesse ponto, o lado Sméagol tá bem escondido, com o Gollum totalmente dominando. Eu falo lado Sméagol e lado Gollum porque é como se ele tivesse 2 faces. Uma boa, que é o Sméagol, que lembra do seu passado e de como era ser um hobbit bondoso, e uma face má, que é o Gollum, completamente corrompido pelo anel. Ao longo de toda a história, essas 2 faces dele se enfrentam e brigam entre si. Ninguém gosta de você. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Enfim, continuando, o Gollum rastreia o caminho do Bilbo através da Floresta das Trevas até a Montanha Solitária, mas ele não encontra o Bilbo por lá, porque nessa altura da história, os anões já tinham conquistado Erebor e o Bilbo já estava voltando para o condado, e o Gollum estava voltando também, seguindo os passos dele. Em algum momento, o Gollum descobre que o Bilbo é do condado, mas ele não faz ideia de onde isso ficava. Sem desistir, ele continua rondando, se tornando cada vez mais audacioso e chamando a atenção dos elfos, que acabaram comentando com o Gandalf sobre um ser misterioso que parecia um fantasma bebedor de sangue. Então Gandalf começa a investigar, mas se distrai quando Sauron surge em Mordor, e aí o Gollum some de novo.
Dessa vez, o Gollum é levado para o sul, em direção a Mordor. E quando Sauron se manifesta, o anel que compartilha uma ligação com ele parece puxar o Gollum nessa direção. Na verdade, o Sauron estava puxando para Mordor todas as coisas malignas que existiam na Terra-média. E o Gollum acabou indo também. E assim, em vez de continuar rumo ao condado como ele estava planejando fazer, ele acaba indo parar em Mordor, onde é capturado e torturado. Sauron, pessoalmente ou através dos seus servos, arranca duas informações cruciais de Gollum: o nome Bolseiro e o lugar Condado, iniciando o que a gente sabe que será uma longa busca pelo anel. Nesse momento, Sauron liberta o Gollum e basicamente dá uma carta branca para ele andar livremente por Mordor. Mas o que de fato aconteceu é que Sauron percebeu que o anel tinha um domínio sobre o Gollum e se ele fosse solto, ele continuaria obcecado em buscar o anel. Então, Sauron viu aí uma oportunidade de encontrar o anel sem fazer o trabalho direto. Ele sabia que uma vez que o Gollum achasse, seria fácil tomar dele. E o Gollum, por sua vez, nem parou para pensar no motivo da sua liberdade. Ele só queria seguir com a sua própria obsessão. Depois disso, ele começou uma espécie de parceria com a Laracna, a aranha gigante. Ela não devorou ele, talvez porque ele não parecesse muito apetitoso, e em troca, ele trazia algumas presas frescas para ela. Essa aliança, claro, seria importante mais tarde, mas antes de tudo, Gollum é capturado de novo, só que dessa vez pelo Aragorn. Gandalf e Aragorn estavam caçando o Gollum há um tempo. Gandalf começava a suspeitar que um anel estava com o Bilbo e precisava das peças que só o Gollum poderia dar. Então, quando conseguiram capturar ele, Gandalf o interrogou. Agora, na visão do Gollum, tudo isso parecia um enorme complô contra ele. Aragorn e Gandalf não eram o próprio Sauron, mas também não foram tão gentis. Aragorn o arrastou amarrado e amordaçado por quilômetros, e Gandalf admite que precisou ser duro até ameaçá-lo com fogo para tirar informações. Depois disso, deixaram o Gollum preso com o Thranduil, o pai do Legolas. Imagina só como isso deve ter sido para ele, já sem o que mais valorizava na vida, sentindo a falta do anel o tempo todo, capturado por Sauron, depois por Aragorn e por Gandalf, e agora em uma cela. Ele realmente estava sozinho e, do ponto de vista dele, ninguém era confiável. Mas o Gollum conseguiu escapar de novo, graças a um ataque de orcs. Bem provável que isso tenha sido obra de Sauron, querendo Gollum de volta na jogada. Então, o Gollum foge de volta para as Montanhas Sombrias e segue em direção a Moria, tentando se distanciar de quem o prendeu e, ao mesmo tempo, continuando a busca pelo anel. Ele tentou passar pelo portão oeste de Moria, mas não conseguiu abri-lo, então ele ficou lá por um tempo. E foi aí que o destino deu uma forcinha. A Sociedade do Anel abriu o portão do lado de fora e passou bem na frente dele. Talvez o Gollum tenha sentido que eles estavam se aproximando, ou talvez tenha sido uma daquelas coincidências do destino de Tolkien. De qualquer forma, ele vê a sociedade entrando em Moria e decide segui-los. Nesse momento, o Gollum já conhecia 3 membros do grupo: Aragorn, que o capturou, Gandalf, que o interrogou, e o Legolas, o príncipe do reino onde ele foi preso. Quando se soma isso a Boromir e Gimli, que pareciam bem intimidadores também, o Gollum deve ter percebido que roubar o Anel de Frodo não seria fácil. Então, ele opta por apenas seguir o grupo de longe. Frodo vê o Gollum algumas vezes e provavelmente alguns dos outros membros também, mas
o Gollum nunca se aproximava o suficiente para ser capturado e eles nunca tentaram pegá-lo ativamente. Nessa hora, Gandalf solta aquela famosa frase para Frodo: "Eu não tenho muita esperança de que Gollum possa ser curado, mas ainda há uma chance e ele está ligado ao destino do Anel. Meu coração diz que ele tem algum papel a desempenhar, para o bem ou para o mal, antes do fim." Muitos que vivem merecem morrer, e alguns que morrem merecem viver. Só quando Frodo e Sam partem sozinhos em direção a Mordor é que Gollum faz o seu movimento. Ele tenta atacá-los, mas os hobbits acabam saindo por cima. Eles poderiam ter matado o Gollum ali mesmo, mas o Frodo sente pena dele, do mesmo jeito que o Bilbo sentiu anos antes. Em vez de matá-lo, eles amarram uma corda élfica ao redor do tornozelo de Gollum, o que faz ele surtar. Não era só o fato de estar preso, a corda tinha algum tipo de energia que causava dor nele, e com pena o Frodo acaba soltando o Gollum e faz ele jurar pelo próprio anel que os ajudaria e não tentaria machucá-los. Esse momento é crucial para Gollum, porque traz à tona o seu lado Sméagol, aquele que esteve escondido e soterrado por anos e anos. Jura sobre o precioso Gollum. Antes que Frodo confie em Gollum, ele mostra um tipo de misericórdia que contrasta fortemente com outros personagens. Por exemplo, Aragorn, um herói indiscutível na história, capturou o Gollum, o amarrou e o levou à força para ser interrogado pelos elfos. Já o Frodo faz o oposto, ele liberta o Gollum e confia nele, entregando a sua vida nas mãos dele. Gollum, ou melhor, Sméagol, responde a essa gentileza com a sua própria gentileza, protegendo Frodo e o Sam durante a perigosa travessia pelos Pântanos Mortos, impedindo eles de tentarem o caminho dos Portões Negros, que seria um suicídio para eles, e em vez disso mostra para eles outro caminho para Mordor. Esse relacionamento é repleto de camadas. Parte das movimentações de Gollum envolve o seu medo de que o anel caia nas mãos de Sauron, algo que ele temia acima de tudo. Mas o que nós vemos ao longo dessa jornada é que Gollum é um Gollum que gradualmente amolece, com Sméagol emergindo cada vez mais. Ele quer o precioso. Sempre ele procurou por ele. A situação muda quando Frodo e Sam são capturados por Faramir e Gollum os segue até a Piscina Proibida, onde ele é surpreendido. Faramir, um homem honrado, consulta Frodo antes de qualquer decisão, e Frodo convence Faramir a poupar a vida de Gollum, sugerindo apenas capturá-lo ao invés de matá-lo. Essa ação de Frodo mostra novamente a sua bondade e misericórdia, mas também coloca uma semente de ressentimento na cabeça do Gollum. Mesmo sem a intenção de trair, o Gollum se sente traído ao ver Frodo se aproximando dele apenas para entregá-lo aos soldados de Faramir. E querendo ou não, essa é uma cena que dá dó do Gollum, né? Esse sentimento marca uma virada crucial, reativando o seu lado Gollum e despertando uma desconfiança profunda. É aqui que ele começa a planejar guiar os hobbits direto para a Toca da Laracna na esperança que a aranha devorasse o Frodo e ele pudesse recuperar o anel. Esse plano segue conforme eles avançam na jornada, até o confronto final em Cirith Ungol, onde Frodo, com a ajuda do frasco da luz de Galadriel, a espada ferroada e a coragem de Sam, conseguem escapar da
emboscada. Mas, apesar do seu fracasso, o Gollum não desiste. Agora mais obcecado do que nunca, ele continua a perseguir o Frodo e o Sam, movido pelo medo de que o Frodo realmente destrua o anel. Quando eles estão quase chegando no Monte da Perdição, o Gollum finalmente ataca e o Frodo, tomado pelo poder do anel, luta ferozmente para evitar que o Gollum o tome. Hobbits espertos, subindo tão alto. Gollum, enfraquecido e quase reduzido a uma sombra de si mesmo, surge diante de Sam como uma criatura miserável, consumida pelo desejo insaciável de possuir o anel, a um ser arruinado, mas ainda assim desesperadamente determinado. E o Sam, que sempre desconfiou do Gollum, agora sente pena dele, um sentimento compartilhado antes pelo Bilbo e pelo Frodo. Talvez seja o breve tempo em que Sam carregou o anel que o permite ver Gollum de uma maneira mais humana, entendendo o que o anel fez com ele. E então Frodo deixa o Gollum ir. A compaixão dos portadores do anel, Bilbo, Frodo e até o Sam, só mostra um reconhecimento silencioso de que se não fosse pela graça de Eru Ilúvatar, qualquer um deles poderia ter acabado se tornando um Gollum. Esse último ato de misericórdia de Frodo leva o Gollum a fazer uma última tentativa frenética de recuperar o anel. Quando finalmente ele consegue pegar o anel, ele está tão obcecado e tomado pelo poder do precioso que ele se esquece de tudo ao seu redor. Ele morde o dedo do Frodo para recuperá-lo e, em êxtase, dança, alheio ao perigo, ele despenca nas fendas da perdição, destruindo o anel junto com ele. Há muitas interpretações sobre o porquê Gollum caiu no fogo depois de finalmente ter o anel em mãos. Alguns dizem que era destino, parte do plano maior de Ilúvatar. Mas na verdade a resposta mais simples é que Gollum estava tão dominado pela posse do anel que nada mais importava para ele. Ele dançou de alegria, completamente consumido pela sua conquista, e caiu. O Gollum é um dos personagens mais complexos da literatura. Apesar das suas ações horrendas, somos convidados a sentir pena dele. A sua vitória também é a sua ruína, e a sua ruína é a salvação de toda a Terra-média. Ele nos mostra o que o anel pode fazer com alguém. Mesmo enquanto tenta ativamente prejudicar os heróis, nunca somos levados a odiá-lo completamente. Mais do que Frodo, Aragorn ou Gandalf, é o Gollum quem personifica o tema central da história. Tolkien faz a gente refletir. Como reagimos a Gollum? Sentimos apenas repulsa ou conseguimos encontrar compaixão? Afinal, é a compaixão de Bilbo, de Frodo e de Sam que permite que a história chegue a uma conclusão onde o mal é finalmente derrotado. Talvez ele mereça morrer, mas agora que o vejo, tenho pena dele. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo em ordem cronológica tudo o que aconteceu com o Gollum até ele ser capturado pelo Aragorn. Vale a pena assistir. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!